Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Hoje eu tava lendo um. Eu gosto muito de ler um journal científico que chama Journal of Economic Perspectives, que é um periódico de economia técnico, mas ele é destinado a um público um pouco mais amplo. Então ele vai ser assim, menos um pouco de matemática, vai ser menos equação e vai ser mais uma discussão e mais um sumário da literatura. E o último que saiu ontem, na verdade, é sobre, ele trata de um dos dois, são dois temas. Um dos temas 2 horas depois. que ele trata é política industrial e quando funciona, quando que faz sentido, quando não faz sentido e tal. E aí, como essa é uma discussão que sempre volta, né? Ele mexe e volta aos noticiários e tal, eu resolvi falar um pouquinho, mas muito rapidamente, sobre esse tema. Eu vou dar as linhas gerais. Em tese, política industrial pode fazer sentido, né? Mas aí é importante entender quando e o que te chama de política industrial. Por exemplo, questão da poluição. Poluição gera uma externalidade negativa, né? Então, é uma atividade lá qualquer numa fábrica que emite poluentes, ou carro que está circulando no centro da cidade que gera tráfego e emite poluentes e causa acidente. Então a gente precisa taxar essas coisas e tal, precisa levar em consideração, o setor privado não vai fazer, precisa do governo. Isso chama política industrial? Então, por exemplo, se eu vou lá e imponho uma taxação sobre a emissão de carbono, isso vai gerar, dentro da economia, no que a gente chama de equilíbrio geral, isso vai gerar umas realocações, né, ao longo do tempo. O cara vai meio que tentar evitar o combustível fóssil, ou aquela fonte de energia, e vai tentar migrar para uma fonte de energia mais limpa para pagar menos imposto. Então eu estou usando meio que os incentivos de mercado, né, através da política pública, que é o imposto, para meio que gerar essa realocação que é melhor para a sociedade. A gente não costuma chamar isso de política industrial. O que pode ser chamado de política industrial é, eu vou dar um subsídio para um setor tal produzir de uma maneira, o custo dele é meio alto, mas eu vou ajudá-lo por um período de tempo para ele produzir, por exemplo, energia mais limpa, certo? As duas coisas vão na mesma direção. Só que numa eu estou taxando, arrecadando, isso é bom para quando você tem déficit, né, dívida grande e tal, recursos, e na outra o governo na verdade está gastando recursos, vai precisar tributar mais em algum outro lugar ou deixar de gastar em algum outro lugar para dar o subsídio para a empresa que está produzindo uma tecnologia mais limpa e que ainda não conseguiu fazer isso a um custo moderado, tá? Então, essa parte, eu acho que ela é mais, mesmo a parte do subsídio, dadas os devidos limites, etc., respeitando a gestão orçamentária, blá, 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 ela é menos controversa. A parte que é mais controversa é, eu quero ter uma indústria de chips, eu quero ter uma indústria que produza, não sei o que, navios, certo? E aí eu vou gastar dinheiro do governo com subsídio para poder ajudar essa indústria, e etc, etc. Quando que isso tem um potencial de dar certo? Quando na função de produção dessa indústria, desse setor em particular, tem uns ganhos de aprendizado ao longo do tempo. Então, o cara vai assim, olha, no começo vai ser difícil, mas depois, se você me der uma proteção, eu consigo ficar eficiente, e ficando eficiente eu consigo competir normalmente e não preciso mais da proteção. Então, a política industrial, nesse caso, pode dar certo, pode. Agora, o que esse simpósio no Journal of Economic Perspectives chama atenção é que os obstáculos de economia política, né, para você implementar um plano ótimo, plano ideal, que é dar um subsídio por alguns anos, depois tira completamente, e aí o cara vai ter que andar com as próprias pernas, a economia política disso é muito complicado. Então você tem muita dificuldade de se comprometer a retirar a ajuda depois. Sabendo disso, percebendo e antecipando isso, o setor que está sendo protegido temporariamente não faz o esforço, o investimento suficiente, muitas vezes, para poder alcançar aquela eficiência que vai permitir andar com as próprias pernas depois. Então, meio que esse é o argumento geral para você falar assim, olha, até tem uma base teórica por trás de falha de mercado, nesse caso da curva de aprendizado, mas quando a gente tenta implementar esse negócio, vem uma captura, né, do subsídio do governo pelo setor,
e a gente nunca consegue chegar onde a gente quer. Minha opinião pessoal é que uma coisa vai mais por aí do que na outra direção. Tá bom? Então é isso. Só para falar desse simpósio que eu li ontem, achei bastante interessante. Um abraço para vocês.